Cara, eu tô com uma teoria muito louca com relação ao Kaiman e eu queria compartilhar com vocês. Mas você que já leu o mangá, infelizmente, só vai rir ou concordar com o que eu cheguei à conclusão. É mais pro pessoal que tá vendo o anime sem saber do mangá, né? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo de Dorohedoro, episódio 8. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo, porque a gente sempre pode comentar o que você tá falando, né? Então vamos começar pelo começo. Nesse episódio, o Kaiman meio que abandona a Nikaido para que ela não se posicione mais com relação a ele e não entre mais em perigo. Mais ou menos o que ela fez no episódio passado, né? Que foi ela tomar a atitude de combater, no caso, o En e ter acesso ao Ouriço, né? Sem contatá-lo, sem falar pro Kaiman, né? Portanto, é uma atitude que os dois estão tomando nesse relacionamento dos dois, nessa parceria que eles têm hoje. E a gente tem então acesso a várias informações nesse episódio. Eu senti esse episódio um pouco acelerado para passar tanta informação. E ele passa várias informações, como por exemplo, o Kaiman tá lá, tá sem dinheiro, aí consegue emprego num lugar que vende torta. E aí ele descobre sobre a Noite Azul. A Noite Azul é responsável por colocar os feiticeiros, cada um com o seu parceiro. Tem alguma relação com o diabo. Aí aparece uma história do diabo. Aí o diabo também era dois. É por isso que agora parceiros são feiticeiros, são dois feiticeiros. A gente descobre que o Shin e a Noite sempre foram parceiro, mas tem um cara que tá querendo ser parceiro do Shin, aparentemente. Enfim, uou! Quanta informação! Eu vou sair um pouco desse negócio da informação e vou falar um pouco sobre algumas coisas interessantes do episódio. Eu gosto como Dorohedoro faz piada e ele literalmente usa os clichês, inclusive de filme, pra fazer piada. Tem o começo, logo no começo, quando a Nikaido chega, confronta o doutor e o doutor fala assim, não, o Kaiman foi pra minha casa e foi pro mundo dos feiticeiros. E aí tem uma cena da Nikaido segurando a sacola. Nesse momento, geralmente, a sacola cai. Então eu assisti esperando, nossa, a sacola vai cair. Toda vez que aparece uma cena dessa, quando a pessoa tá chocada, a sacola cai. E aí não, a sacola não cai e aparece o Johnson falando chocante. Pô, assim, são coisas assim que fazem quebra de expectativa, porque ele utiliza da sua experiência anterior com outras obras, com filme, com anime, enfim, pra quebrar a sua expectativa e fazer uma piada. Funciona muito mais com quem assistiu mais anime e filme, mas ainda assim funciona muito bem. E outro momento que isso acontece é também na introdução do Kaiman já no mundo dos feiticeiros, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem um clima meio que de filme barra anime investigativo, filme policial. Então é o Kaiman narrando em primeira pessoa o que ele vai fazer, aí tem todo aquele clima de ele andando e tal. Aí ele chega num bar, aí nesse bar ele consegue informação e aí quebra novamente a expectativa com relação à informação, que seria, normalmente, num filme policial, ele colocar o dinheiro na mesa, agradecer a informação, vazar e ir atrás da informação. Nesse caso, eles quebram a expectativa fazendo a piada com não vou pagar porra nenhuma, vou sair correndo. Então, tipo, mais uma vez eles utilizam desse esquema de fazer você lembrar de alguma outra história, você completar essa história na tua cabeça e ele quebra essa história na tua cabeça pra fazer piada. E aí que eu vou entrar agora numa teoriazinha que eu tenho sobre o Kaiman. Eu tô começando a achar que o Kaiman ele é meio que fruto de várias magias, muito pelo que o pessoal também comentou no vídeo passado, principalmente com relação à magia da Ebisu. Mas eu vou tentar explicar pra vocês o que eu acho sobre o Kaiman e coisas interessantes. Por exemplo, a gente sabe que ele é fruto, por algum motivo, da magia da Ebisu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele tem alguma coisa da magia da Noite também, porque ele se regenera, assim como a Noite se regenera. Então ele tem alguma coisa da magia da Noite também. Tem uma outra coisa, o Shin, ele consegue dividir as pessoas, né? E mantê-las vivas, certo? A gente sabe que a cabeça pelo menos a cabeça do Kaiman tem alguma relação direta com o Ouriço, certo? Inclusive é o Ouriço que tá dentro da boca do Kaiman, certo? Então assim, aparentemente o Kaiman, ele tem várias coisas, ele tem várias magias dentro dele. É como se ele fosse resultado de várias magias, como se fosse um Frankenstein, assim, saca? E aí quando a gente vê, por exemplo, no momento que a Ebisu revela que o Rizo falou dentro da boca do Kaiman que
a Ebisu entrou no caminho dele, eu fico pensando onde que isso se conecta, porque, pensa bem, o Urizo a gente viu nesse episódio que ele não sabe quem matou ele. Então como que o Urizo tem algum tipo de relação com a Ebisu e ele não sabe? Então, eu tô começando a pensar coisas como, por exemplo, o Urizo que a gente tá vendo, o corpo do Urizo que a gente tá vendo no Kaiman, e a mente que tá controlando, digamos, o Kaiman assim, pra mim parecem ser pessoas diferentes. Então pra mim tá tudo muito confuso no Kaiman, tá tudo muito dividido. E aí essa divisão me lembra a magia do Shin, por exemplo. Então eu fico pensando, cada vez que passa, cada episódio que passa, que na verdade o Kaiman é um grande Frankenstein de magia, como se tivesse várias magias dentro dele, e por isso que é tão difícil acertar magia nele, porque na verdade ele já tá com todas. Então não é que as magias não fazem efeito nele, é porque ele já tá com a magia. Então é claro que não faz efeito, porque se a magia não afeta o Urizo, porque o Urizo já tem magia do En nele, então o En soltou a magia no Urizo, e aí a magia não afeta o Urizo, então faz todo sentido nada afetar o Kaiman se ele já tem várias magias sendo ativadas dele, se o corpo dele já tá cheio de magia diferente. Então essa é a minha teoria. Minha teoria é que o Kaiman é um produto de várias magias e por isso que as magias não afetam ele. E aí saindo um pouco disso, indo para outro mistério, que é o mistério do Urizo em si. Ele tinha um parceiro. Só que quanto tempo que ele tá morto? Não dá pra saber. Se este é um evento anual, o evento dos parceiros da Blue Knight, né? É um evento anual, então pode ser que o parceiro dele já tenha outro parceiro agora, então ele não tem mais parceiro, né? Então faz todo sentido também ele agora procurar esse parceiro dele ser na verdade um inimigo. Lembrando que Urizo foi traído, aparentemente, pelos Cross Eyes, de alguma maneira, pra acabar morrendo. Outro aspecto interessante é essa relação da Noi com o Shin. Inclusive ela fala, né, que é uma situação muito complicada, uma história muito longa. Tem esse cara que tá sempre presente aparentemente na vida deles e querendo desfazer essa parceria entre eles. Aparentemente esse cara, ele gosta muito do Shin, por algum motivo. Visto que ele atacou ela, então ele provavelmente quer ser parceiro dele, né? E a gente vê que o En fala justamente que vocês podem usar qualquer meio necessário para ter o parceiro que você quiser, né? Então esse cara meio que já ataca a Noi logo de cara para poder conquistar essa parceria com o Shin. Então provavelmente é um personagem novo que vai preencher algumas lacunas nessa história do Shin, porque a gente só sabe até o momento que ele sai do mundo de Holy para ir para o mundo dos feiticeiros. A gente não sabe o que aconteceu depois, então esse cara meio que vai poder ser inserido na história para poder explicar algumas coisas com relação tanto ao Shin quanto a Noi. E a última coisinha que fica implícita é que agora o nosso querido En vai ter acesso à informação de que existe uma feiticeira com magia de tempo, né? Essa informação já chega pra ele, mas ele não sabe quem é. E agora nesse episódio mostraram a câmera, ou seja, que gravaram a Nikaido. Por mais que a Nikaido tivesse disfarçada ali, ele vai ter uma informação extra sobre isso, né? Então as pessoas vão chegando mais perto da informação de que a Nikaido tem magia de tempo. E o que seria essa magia de tempo tão importante pro En a ponto de ele parar tudo o que ele tá fazendo para obter isso? Por que ele quer tanto isso? Qual que é o impacto? Qual foi o impacto dessa magia na vida dele? Será que a Nikaido usou a magia para mudar alguma coisa e o En percebeu isso, sabe? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Enfim, mais um episódio muito bom de Dorohedoro. Eu acho que ele tá um pouco acelerado. Eu precisei pausar algumas partes porque tá muito rápido, tá acontecendo tudo muito rápido e às vezes você perde algum detalhe, né? Então, por perder esse detalhe, você acaba tendo que raciocinar demais para entender o que está acontecendo. E eu acho que essa parte é uma parte importante do anime, você ter que raciocinar sobre ele, porque ele literalmente fala que basicamente você vai ter que ir descobrindo as coisas conforme forem apresentadas para você. Você vai ter que juntar informações para preencher informações que ele não tá te dando. Ele tá fazendo isso de propósito, é uma narrativa propositalmente com detalhes e furos que vão sendo reveladas aos poucos para você se manter interessado no mistério. Então continua sendo um ótimo mistério, apesar de tudo, apesar de eu achar que foi um pouco acelerado.